Olá, você do canal Literal Web. Quanto tempo, hein? Quanto tempo. Mas agora, devagarinho, estamos retornando às atividades do canal Literal Web. Hoje, com mais uma edição do Litera 5, né, com o livro A Praça, do escritor carioca André Mansur. Então, passo a palavra agora para a criadora do projeto Litera 5, Lívia Jacob. Lívia, agora é contigo. Oi, Renato. Mais uma vez, obrigada pelo apoio. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar no seu canal. O Litera 5 é um projeto que foi criado por nós, somos todos amantes e pesquisadores da literatura, e decidimos nos unir em rodas de leitura, que a gente discute um determinado livro, e sempre com um convidado para falar sobre este livro, sobre essa obra, que pode ser o próprio autor ou algum especialista em literatura também, ou pessoas correlatas aos autores. E nós somos 5, mas nem sempre é possível todos estarmos presentes, né? Mas, de qualquer forma, estamos sempre presentes no processo de criação e no processo de estudo também. Então, agora eu passo a palavra para o Eric, para que o Eric apresente um pouco, fale um pouco mais desse autor para a gente. Muito obrigada. Bom, o André, né, André Luiz Mansur é o nome dele, é jornalista, escritor, autor de 15 livros, nascido na cidade do Rio de Janeiro e tendo atuado em veículos importantes da imprensa carioca, como os jornais O Globo, né, o Jornal do Brasil e Tribuna da Imprensa. Apenas no jornal O Globo, André publicou mais de 100 críticas literárias para o caderno Prosa e Verso. Seu primeiro livro foi lançado em 2004, O Manual do Serrote, que é um livro de humor. 4 anos depois, lançou seu livro de maior sucesso, O Velho Oeste Carioca, que conta a história da zona oeste do Rio de Janeiro, entre Deodoro e Sepetiba, e que gerou mais 2 volumes, lançados em 2012 e 2016. André Luiz Mansur, quer complementar, meu querido? Oi, Eric. Não, acho que você já resumiu bem isso. São 15 livros, a maior parte voltada para a história do Rio, voltada principalmente para os subúrbios, que sempre foram uma área assim, meio negligenciada na historiografia do Rio de Janeiro. E tenho 2 romances, né, A Praça e o Poeta, 2 livros de contos, esse de humor que você citou, Manual do Serrote, e um livro de crônicas. E eu fico muito feliz de ter sido convidado, tá? Agradeço muito. É a primeira vez que a praça vai ser debatida assim, num nível tão bom. Para mim vai ser bom também, que eu vou talvez descobrir coisas no livro que eu não tinha percebido. Então eu queria agradecer muito aí o convite e acho que vai ser um debate bem bacana. Lívia. Bom, então eu vou começar com a primeira pergunta, André. Primeiro eu queria mostrar o livro, né, para as pessoas, para que tenham oportunidade de ver o projeto gráfico também, conhecer mais ou menos a obra visualmente. E o Renato está colocando também na tela para vocês terem uma noção. Nós queríamos saber primeiro, André, sobre o processo de criação da sua obra. Nós sabemos que você tem essa formação jornalística, que você trabalhou no Globo, em outros jornais, né, outras mídias. E eu, particularmente, fiquei muito curiosa para saber sobre o processo criativo, se você utilizou da tua experiência como jornalista na construção dessa obra enquanto romancista, né? E também se você teve alguma experiência de imersão na praça, se os personagens são inspirados em personagens da vida real que você conheceu, vivendo ali na Praça Tiradentes. Então, só para as pessoas que estão vendo o programa entenderem, né, que os personagens, a história, o enredo, gira em torno da praça, que é essa praça no Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio, né? E os personagens são muito, muito vivos, eles parecem muito reais, parecem pessoas do cotidiano. Queria que você falasse um pouco. Sim, Bom, Nívia, antes de tudo, eu queria só falar que o desenho da capa é do Fernando Krieger, que ele é um pesquisador musical de uma família de músicos, né? Filho do maestro Dino Krieger, irmão do Edu Krieger, Fabiano Krieger. São músicos excelentes. E ele é jornalista também, ele estudou comigo na FRJ e ele desenha muito bem. Então eu convidei ele para fazer as ilustrações do livro
e a capa também. O projeto gráfico, eu queria falar que é da Isabelle Brum, que também sempre trabalha comigo. E realmente, assim, o jornalismo, ele me ajudou muito, não só nos livros de ficção, mas nos livros históricos que eu escrevi também, porque o jornalismo me deu uma, assim, pelo menos eu acho que deu, né, uma capacidade de síntese das coisas, de lidar com uma grande quantidade de informações e não se perder nelas, né? Porque tanto na ficção quanto na pesquisa histórica, a gente chega um momento da produção do livro que a gente fica meio assim, sem saber o que fazer. E o jornalismo me deu essa capacidade de síntese, porque o fato de trabalhar em redação, às vezes no fechamento, você não tem muito como postergar, né? Você não tem como deixar as coisas para depois. Então, ali eu comecei a desenvolver esse processo de trabalho que me ajudou demais na ficção. No caso da Praça, eu até então escrevia apenas contos, né? Narrativas curtas. Só depois que eu passei aumentando as minhas narrativas de tamanho. O romance já é uma gênese completamente diferente. Então, a Praça, realmente, o ano da Praça do romance é 2003, e eu comecei a esboçar o romance ali. Mas eu escrevia contos, escrevia os livros históricos, trabalhava como jornalista. Então, eu nunca peguei... Eu tinha uma certa dificuldade de traçar essa narrativa com tantos personagens, com tantos cenários. Isso só começou a caminhar mesmo alguns anos depois. E só agora, 2018, foi que eu resolvi realmente escrever o livro. Eu achei que ele já estava pronto. Então, não é que o livro tenha durado 15 anos, mas esse período eu dei prioridade a outros tipos de texto. E hoje eu já me sinto mais preparado para escrever um romance. Tanto que eu escrevi o Poeta depois, estou escrevendo um romance histórico. E hoje sinto até mais prazer em escrever o romance. Eu começo a sentir o que muitos escritores já falaram, de você se envolver com os personagens, de você sofrer pelos personagens, de ver gente na rua que lembra algum cenário, algum personagem. Então eu acho que eu consegui entrar na gênese dessa narrativa, né, do romance, de romances mais longos. No caso da Praça Tiradentes, né, para quem não conhece, quem não é do Rio, é uma praça muito importante para a cidade, é uma praça histórica. Por ironia, ela tem uma estátua de Dom Pedro I, que era neto da Dona Maria I, a rainha que mandou Tiradentes para a forca, né? Então, mesmo assim, a praça se chama Tiradentes. Mas aqui no Rio tem dessas coisas. A estátua do General Osório fica na Praça 15 de Novembro, não na Praça General Osório. Então, tem vários exemplos assim. E a Praça Tiradentes, ela era um cenário de muita boemia na década de 40, 50, do século XX. O primeiro teatro importante do Rio de Janeiro foi na Praça Tiradentes, o Teatro São Pedro de Alcântara, isso assim que a família real chegou aqui. E nos anos 40 e 50 teve o teatro de revistas, foi muito importante para a região, principalmente no Teatro Carlos Gomes, no João Caetano. Mas esse período de 2003 foi um período que realmente eu frequentei a praça com alguns amigos e eu conheci todo aquele ambiente ali que hoje já é bem diferente, tanto que eu faço uma ressalva no início do livro. Ali era uma área de prostituição muito grande, de prostituição de mulheres muito pobres que vinham principalmente dos subúrbios da Baixada Fluminense. E eu frequentei os bares que estão citados no livro, eu conheci pessoas ali, e as mulheres conversavam com a gente, as prostitutas conversavam muito com a gente. Eu ia, assim, sexta-feira, que era o dia de mau movimento, que eu costumava ir para lá, e eu comecei a pensar naquele ambiente como um cenário de romance mesmo, né, poderia render um romance. Hoje a praça está completamente diferente, nem os ônibus tem mais lá, passa o VLT, e a área de prostituição hoje é bem lá atrás da praça, não é mais... onde era, inclusive, a Imperial Academia de Belas Artes, que foi demolida na década de 1940, 30 ou 40, para surgir um primoroso estacionamento lá. Ninguém sabe muito bem porque demoliram a Academia de Belas Artes. Mas então elas ficam mais lá para trás. Ali na frente ficou o bar que eu frequentava. Hoje é um bar já todo mais sofisticado, já uma galera mais da UFRJ que frequenta ali. Agora não por causa da pandemia. Mas esse cenário que eu vivi no 2003, 2004, realmente foi um cenário muito rico de histórias. As histórias que as prostitutas contavam, as histórias que os donos dos bares contavam, que os frequentadores contavam. Então eu anotava, né? Eu anotava muito, chegava em casa, eu anotava vários diálogos. Isso também é uma coisa que eu acho muito interessante para quem escreve ficção, né? Você, não só a ficção, mas crônica também, você anotar o que você acha importante, que você viu na rua, né? Então por isso que talvez o livro tenha dado essa impressão de ser uma coisa tão viva, né? Porque realmente ele é baseado em pessoas que viveram ali, e eu, claro, só dei o toque mesmo de ficção, aumentei algumas coisas. Outras são realmente muito parecidas com as pessoas como elas eram.
Mas era um cenário muito rico. E eu fiquei feliz de ter extraído dali material para esse romance. Obrigada, André, pela sua resposta. Nada. Agora eu passo a palavra para a Karina fazer a pergunta dela. Oi, André, tudo bom? Boa Oi, tarde, bom. obrigada. Boa tarde. Obrigada, Lívia, mais uma vez, Renato, né, por essa oportunidade de diálogo, ao Eric por nos apresentar e o André. Antes de fazer minha pergunta, né, particularmente, eu tenho que dizer, né, já pedindo desculpa aí botando meu meia-culpa, que quando eu leio eu me escrevo. Então, conforme você foi me levando para passear na sua praça, né, eu fui à rua e fiquei reconstruindo também um pouco da minha história. Então, né, primeiramente, assim, eu acho muito interessante a forma como você constrói a sua narrativa, que não se reduz a isso, mas retoma um pouco lá o naturalismo, né, a formação de alguns tipos sociais, não se reduz a isso, mas é muito perceptível e para mim é particularmente interessante, porque também estamos novamente no momento histórico meio complexo em relação ao cientificismo, então você coloca esse jogo problemático para a gente também. Eu achei muito interessante isso. E aí, nessa história do eu vou à rua, né? Eu fui à rua e fui sentir, perceber a rua que você construiu para a gente. Achei muito interessante, já a brincadeira que você coloca na nota do autor, né, no tom irônico, em relação à questão do ano de 2003. Né? Não temos ainda acesso à internet. É um ano muito significativo porque é justamente o momento em que essas redes sociais se iniciam com força, lá com o Orkut. Então, achei muito interessante também essa transição do ano que você coloca. E mais ainda, particularmente, vou te dizer, 2003 para mim foi um ano, 2003 não, 2002, em que se fechou a Praça Tiradentes para mim, porque foi a última vez que eu pisei no João Caetano. Então, foi muito interessante para mim, porque eu fui bailarina clássica e tal, passei muitos anos frequentando Carlos Gomes, João Caetano e vários teatros dali. Então, eu passei por todo o processo de rememoração, né? Por isso que eu estou falando, eu me inscrevo. Foi muito interessante, porque saí à tarde do teatro, revisitei também essas prostitutas que eu via na rua, por ali ainda muito jovem, né? Então, foi um passeio muito interessante e fiquei ainda mais comovida de pensar no seu Velho Oeste, que, em função de pesquisas recentes que eu faço também para o romance. Então, já estou aqui fazendo meu meia-culpa, te pedindo desculpa por falar de mim, mas estou falando de mim, falando de tudo que você me ofereceu, né? Foi muito positivo. E aí, queria que você falasse um pouco, que eu achei muito legal, né? Vou ler esse trecho aqui, capítulo 3, que é logo no início, em que você abre para a gente essa praça, né? Você fala, do alto do seu cavalo, o imperador observa imponente e curioso o movimento nas ruas, bares, teatros, hotéis e prédios históricos que rodeiam a praça. Então, eu queria que você dissesse para a gente de que forma, né? Falasse um pouco de que forma você pensou justamente esse Dom Pedro, que você acaba de mencionar para a gente, abrindo essa praça em pleno século XXI. Como que você vê ele abrindo aí, encaminhando esse seu romance? Muito legal saber históricos. Sim. Muito legal saber que você atuou ali no João Caetano. Muita gente de espetáculos de dança parava ali nos bares depois do espetáculo, assim. Tinha uma mistura muito interessante, né, de atores, de bailarinos do João Caetano, que frequentavam ali a praça. Como eu falo no livro, né, na descrição do cenário, era um local que eu nunca vi, por exemplo, assalto ali, situações mais violentas. Vi, às vezes, uma briga de bêbado, assim, uma coisa ou outra. Mas era um local que eu me sentisse inseguro, por exemplo. Então, eu via muita gente, às vezes, antes das peças, parava ali, às vezes bebia alguma coisa, tomava um café. Mas é muito legal saber disso. E esse trecho inicial eu escrevi em 2003 mesmo, assim, aquela estátua ali sempre me fascinou um pouco, não tanto pelo personagem, que eu tenho muitas divergências com ele, mas foi um dos grandes momentos históricos do Rio de Janeiro, a inauguração dessa estátua, a primeira estátua equestre do Brasil, em 1862, Louis Rocher, diz inclusive que Rodin era aluno dele, né, nessa época. Então foi um grande momento, um momento histórico muito importante. E eu resolvi centralizar a abertura com a estátua. Eu achei que era um ponto de observação muito interessante, a estátua ali observando tudo, né? E sem poder fazer nada, sem poder se manifestar.
mesmo as situações boas, situações ruins, e ali perto o José Bonifácio, em frente ao FRJ ali, no Largo São Francisco, mas os dois foram aliados, depois foram inimigos, mas ali não podiam se ver, porque os prédios estavam já construídos. Hoje, eu fico pensando nele hoje, né, eu até gosto muito de ver algumas fotos históricas da praça antigamente, e sempre a estátua em destaque, assim, a estátua nunca deixou de ficar em destaque. E hoje, assim, eu estou falando um pouco antes da pandemia, que eu estive no Centro do Rio em março, e realmente não tem como fazer uma observação do Centro do Rio na pandemia, porque está totalmente atípico. Mas antes disso, eu vejo a estátua, quando eu passo hoje na praça, eu ainda me sinto, aquela estátua ainda me deixa assim meio perplexo de vê-la ainda nesse destaque. Eu acho que ele continua observando tudo ali, o VLT, os pontos de ônibus que saíram, as grades que saíram, mas ele permanece como um personagem histórico da praça, né, e uma capacidade de observação muito grande, embora muita coisa ali tenha se modificado, como eu falei, dos bares. Fizeram até uma réplica da antiga Academia Imperial de Belas Artes, ficou bem bacana, no final da Rua Imperatriz Leopoldina, que era a esposa dele, né? E ali tinha muitos sebos também, eu frequentei sebos ali nos anos 90. Eu vejo a estátua dele, ela até foi reformada faz alguns anos, fizeram uma pequena reforma dela, que estava pichada e tudo. Mas essa estátua realmente me fascina até hoje, e eu escolhi para abrir o livro, não foi à toa, né? Tanto que é o trecho que eu escrevi lá no início mesmo, em 2003, eu não mudei praticamente nada. E tem essa ironia de ser uma estátua na Praça Tiradentes, do neto da rainha que condenou Tiradentes à forca. Não sabia se você ia continuar. Obrigada. Nossa, ótimo. É muito interessante, né, gente? Como a gente vai abrindo as ruas, né, pro conhecimento. Assim, você vai falando, eu vou imaginando, tentando recompor o cenário. Eu acho muito interessante. Realmente achei muito significativa essa figura simbólica do Brasil, né, que você coloca aí também Minas, que chega aqui, né, e que abre toda uma visão e circularidade pelo espaço do Rio de Janeiro. Muito bacana. Obrigada, só acrescentar uma informação, né? Ali a praça era uma área de malandragem, de prostituição, de várias situações fora da formalidade de um cargo de imperador. E o Dom Pedro I, a conduta de vida dele sempre foi junto com essas pessoas, né? O oposto do filho dele, mas Dom Pedro I talvez estivesse ali bebendo no Bar do Freitas, muito à vontade, o oposto do Dom Pedro II. Talvez isso tenha me atraído bastante nessa composição. Então a palavra agora é do Renato. Renato pode agora fazer pergunta, né? Obrigada, Karina, pela primeira pergunta. Vamos lá, André. Não se deseja bom dia, boa tarde, boa noite em vídeo gravado, né? A gente não sabe que horas que as pessoas vão assistir, mas seja o horário que for, né, é um bom horário para todo mundo aí. André, teu livro, assim, é muito bom de se ler, meu caro. Assim, é aquele livro que você vai do início ao fim você vai numa toada só. E uma coisa que eu percebi ali, né, que eu achei interessante ali na confecção do livro, né, é que você associa, né, a sua escrita a desenhos, né, a desenhos elaborados ao longo do livro. Você é jornalista, até pegando o gancho da pergunta da Lívia, né, você é jornalista, certo? Beleza, aí você teve, na hora que você sentou para falar assim, vou lançar um livro, vou dar uma toada nele mais ou menos assim. Você usou essa influência tua do jornalismo para construir esse projeto gráfico do livro, esse, vamos dizer assim, livro-jornal, né, trazendo a segunda charge do jornal para o livro, trazendo essa linguagem mais fluida, né, para o livro? É bem interessante você comentar isso, porque
realmente, os primeiros livros que eu escrevi, né, o Manual do Serrote, ele é ilustrado, mas não foi pensando muito dessa forma. Foi até um outro amigo de faculdade, que é um livro de humor. O livro de humor, ele pede um desenho combinando com o texto, assim, personagens, às vezes, meio pitorescos. Já o Velho Oeste Carioca não tem ilustrações, mas isso que você falou, só se acendeu em mim depois que eu comecei a fazer livros com fotos. Eu conheci o Ronaldo Moraes, uma pessoa, tornou um grande amigo meu, um médico que era apaixonado pelo Rio de Janeiro, faleceu em 2015, mas nós fizemos 4 livros juntos. E o Ronaldo tirava muitas fotos de monumentos históricos do Rio, não necessariamente monumentos grandiosos, como a estátua do Dom Pedro, mas casas que ele via que tinham alguma importância, casas antigas. Então ele ficou com um acervo de umas 500 fotos, tiradas nos anos 70, 80. E aí nós fizemos 4 livros com as fotos dele. E o prazer que eu senti de montar o livro junto com a diagramadora foi exatamente isso que você falou, do prazer de montar um jornal. Porque uma das coisas que eu mais gostava no jornalismo, quando eu atuava mais intensamente, era montar o jornal, era preparar o jornal, a primeira página, né, junto com o diagramador, com as ilustrações, com as fotos. E isso eu comecei já na Tribuna da Imprensa, que foi o meu primeiro emprego. Então eu falei, vamos fazer a capa. Aí você escolher uma foto, botar essa foto grande no meio ou recortada. Então, no livro, eu acabei sentindo esse prazer. Quando eu fui fazer esse livro de ficção, né, os últimos, eu pensei exatamente nisso. No livro de ficção também não pode ter muitas ilustrações, mas eu acho que ficou legal assim, ficaram 6 ou 7 ilustrações, bem de acordo com a passagem do texto. E o Fernando também é jornalista, então foi um prazer que eu senti muito grande. Agora, os livros históricos realmente me dá mais essa sensação ainda do trabalho do jornalista, porque são muito mais fotos, né? Eu estou preparando agora o Fragmentos do Rio Antigo 2, que é mais um livro com o Ronaldo, né? O Ronaldo não está mais aqui, mas ele deixou as fotos. E eu prometi a ele que daria continuidade, né? Então, esse livro vai ter 80 fotos. Então, é um trabalho que eu tive que usar minha experiência como editor de jornal, de fechamento. E a minha diagramadora, a Isabelle, também ela trabalha muito em harmonia comigo. Ela dá sugestões boas, ela fala de fotos que podem se encaixar melhor em um determinado canto da página ou no meio. Então, realmente, o trabalho de jornalista de edição, hoje, ele tem um papel bem importante na produção de meus livros. Bom, acho que chegou a minha vez, né? André, meu querido, eu lembro que... Opa, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Sabemos que você tem um trabalho de resgate, né, das histórias perdidas da cidade do Rio de Janeiro, né, em bairros considerados abandonados. Eu mesmo, né, lembro que eu fui a um passeio, um desses passeios turísticos com a guia turística Juliana Fiuza, se não me engano, não é isso? Sim, o nome dela, né? Então, e lá nesse passeio, né, ela falando sobre a estátua, sobre, né, Tiradentes e contando sobre os lugares, né, uma bruxa que rodava a cidade e tudo mais. Eu perguntei, em que livro você se baseia? Ela falou, olha, eu me baseei nos livros do André Mansur. E aí, eu falei, André Mansur, vou te dar o nome. Não, deixa que eu procuro, só me dizer o nome que eu acho. Joguei na internet, comprei alguns livros seus, inclusive o Fragmentos do Rio Antigo, que trazia essas histórias que ela estava narrando e conduzindo a gente, né? Inclusive minha filha foi comigo. E adivinha qual eu li primeiro? Foi A Praça. Não foi Fragmentos do Rio Antigo. Não foi de história. Fui atraído pela ficção, né? Foi atraído pela ficção. Bom, você já disse mais ou menos por que você escolheu a Praça Tiradentes, né? Mas eu queria que você fosse um pouquinho mais específico. Essa escolha, ela foi afetiva ou foi uma escolha mais de ordem social, pensando na realização desse resgate? Ou foi as duas coisas? Foram as duas coisas? Eric, só citando a Juliana, né, ela fez esse tour de, acho que era o Rio de Assombrações, se eu não me engano. Isso. Foi um roteiro fez muito sucesso, levava muita gente, né? Tinha o arco, né? O arco do Teles, Arco não é do isso? Teles. Que ela contou a A história. Bárbara dos Prazeres. A bruxa Bárbara dos Prazeres. E eu sei que, enquanto ela estava narrando essa história lá, contando a história, aquele pessoal ficando com medo, né? E estava escurecendo, eu dei um berro, eu dei uma risada lá, sinistra, e foi gente cortando quanto é lá. A história dela é muito sinistra mesmo. E
Eu cheguei a participar umas 2 vezes com ela divulgou bastante o livro, mas assim, só complementando aqui, né, uma observação, isso que você falou de resgatar os livros, esses cenários do Rio de Janeiro que ficaram meio à margem da historiografia, você faz isso também com São Gonçalo, né? Eu acho isso muito importante. São Gonçalo tem uma história riquíssima e também é muito negligenciada na historiografia da região metropolitana do Rio, assim como Itaguaí também. E você mistura ficção, que tem uns causos ali que eu acho muito legais. Eu procuro seguir esse caminho também. E a praça, ela tem, na verdade, foi mais um valor afetivo, porque esse período que eu morei, que eu frequentei a praça, né, durante um ano e pouco, eu fiz alguns amigos lá, né, até os personagens do Carlos e do Juarez, eles são meus amigos, são pessoas que eu conheci lá, se tornaram meus amigos e eu sempre gostei muito do centro do Rio, né? Eu nasci no centro do Rio e o centro do Rio, para mim, é um local que me fascina muito, né? Não sei explicar, não é só o valor histórico. Eu tinha até vontade de passar um tempo morando no centro do Rio, uma época e tal, e agora até parece que está falando em voltar a ter aquele aspecto de residência também, porque o centro do Rio ficou muito esvaziado, então os projetos para revitalizar o centro do Rio é trazer de novo moradores, o que eu acho muito bom. Mas eu tenho um prazer imenso em andar pelo centro do Rio. Então, o principal aspecto foi o afetivo mesmo. Foi recriar um momento legal que eu vivi ali numa área que eu adoro, que é a Praça Tiradentes. Como eu falei, o primeiro sebo que eu frequentei no centro do Rio ficava ali na praça, exatamente em frente à estátua. Comprei muitos livros ali. A Karine falou do naturalismo. Eu lembro de ter comprado cortiço ali. Então, era um sebo enorme, assim. Então eu tenho esse valor afetivo com vários lugares do centro do Rio, mas a Praça Tiradentes era muito especial para mim. Depois eu vim a conhecer a história da praça, né, que era o Largo do Rocio e tudo, e conhecer a história do próprio Tiradentes, que gerou um livro com o Ronaldo, que foi o Tiradentes Carioca, que também foi um livro que me fascinou fazer. O Ronaldo mesmo dizia que esse livro era mais meu do que dele, talvez para a região que aconteceu tudo, ali no centro do Rio. E aí eu fui descobrindo como Tiradentes teve uma vida no Rio de Janeiro, né, que não é muito revelada, e alguns inconfidentes também tiveram ramificações no Rio de Janeiro. Então, mas nesses primeiros anos de estruturação do livro, foi o valor afetivo mesmo. Depois é que eu comecei a pontuar um pouco historicamente, tomando cuidado também para não deixar a história se sobrepor à ficção. Né? Tem muitos casos, já vi alguns livros que você bota aspectos da história do local e esses aspectos acabam dominando a narrativa. E aí a ficção fica meio de lado. Então, eu procurei botar pílulas ali, pontuar bem pouquinho, porque o principal realmente era a narrativa de ficção. Mas foi exatamente por esse caminho. Foi o valor afetivo da Praça Tiradentes e de pessoas que eu conheci lá, que realmente foram a prioridade, né, na produção do livro. Obrigado, muito bom saber mais sobre isso, né? É um livro muito prazeroso, conforme o próprio Renato Cardoso falou. Obrigado. Então, voltamos para mim. Como o André falou, agora tem uma lei em estudo, realmente, de tornar os prédios do centro da cidade mistos, né? De modo a possibilitar a residência das pessoas. Eu vou fazer um comentário. Já que você é jornalista, eu me sinto um pouco na liberdade de fazer um comentário de opinião. Eu acho que isso é fundamental, realmente, para revitalizar aquela região. Eu tenho muita vivência também no centro, já morei no centro, trabalhei, enfim, estudei. E uma coisa que eu noto é realmente essa falta de conservação de patrimônio, né? De valorização do patrimônio aqui no Brasil, na cidade do Rio em especial. Porque se a gente compara com outras cidades de países desenvolvidos, geralmente o centro da cidade é o lugar mais caro para se morar, né? Uhum. E aqui é o contrário, aqui é o abandono absoluto, realmente, a negligência, né? Então vamos torcer para esse projeto ir para frente e, de repente, a gente ter um cenário diferente aqui na nossa cidade. Mas, voltando para a pauta do livro da praça, queria aproveitar, já que a gente está correndo tudo super rápido, né? Mais ou menos parecido com a leitura do teu livro, tão ágil, dinâmico. Tem uma cara de crônica, né? O livro, apesar de ser romance, ele tem uma cara também de grande crônica
que também nos remete ao jornal, e aí eu queria que você falasse se isso foi proposital, se foi algo que você pensou, se acabou acontecendo mesmo naturalmente pelo teu estilo. Lívia, só falando do centro do Rio, esse projeto, na verdade, está fazendo o Rio voltar às suas origens, né? Porque até o início do século XX, o Rio de Janeiro era um local de muita residência e de trabalho. Com as reformas do Pereira Passos, as pessoas começaram a ser expulsas do centro do Rio, e o centro do Rio passou a ser um local muito caro para se morar. Então, botou uma cidade igual a Belle Époque, uma cidade francesa, mas as pessoas que moravam ali onde seria a Avenida Central, tudo, começaram a se deslocar ou para os subúrbios ou para os morros, né, para começarem a constituir as favelas. Então, e aí o Rio foi se fragmentando, né? Você vai no centro do Rio, você tem movimento de dia. À noite você tem algum movimento nos teatros, e ali perto da Rua do Ouvidor, por causa do Centro Cultural Banco do Brasil, alguns espaços. A Livraria Folha Seca ainda tenta fazer um trabalho uma vez por mês, um samba lá aos domingos, um domingo por mês. Mas as pessoas ainda têm o receio de ir às vezes ao centro no domingo, no sábado, com medo, né? Então você ter morador, o morador é o pertencimento do lugar, né? Então o lugar fica até mais seguro, porque tem pessoas morando ali, tem pessoas que vão cuidar daquele lugar. Então eu acho muito interessante, é uma volta às origens, lá desde o Morro do Castelo até o início do século XX, né? E houve esse corte. Sobre o que você falou, eu concordo plenamente, eu sou apaixonado por crônicas, talvez seja os estilos literários assim, que eu mais gosto, e a crônica carioca, ela tem grandes nomes, e exatamente escritores pelos quais eu me apaixonei, né, como Machado Lima Barreto, João do Rio, João Antônio, que eu conheci também nos anos 90. Então a crônica, como eu ando muito, né, eu me considero um andarilho, A Alma Encantadora das Ruas foi um livro pelo qual me apaixonei, não foi à toa. Então eu ando muito, né? Não só aqui onde eu moro, mas em centro do Rio, eu gosto de flanar, né? Um verbo que foi muito usado por esses cronistas do início do século XX. Então, centro do Rio, eu andava demais. Então, não tem como me dissociar do olhar do cronista, né? Aqui no Rio, nós temos um escritor que eu gosto muito, que eu já conheci ele há muito tempo, que é o Marcelo Moutinho, que é um grande cronista, um grande contista também. Ele tem essa visão também. Ele também é do subúrbio, ele é de Madureira. É uma visão assim que eu acho que acaba sendo focado mais nos desfavorecidos, no morador de rua, na pessoa, como o João Antônio falava, nos viradores, né? Aquelas pessoas que lutam o dia inteiro, às vezes para conseguir um almoço, uma janta. E essas personagens, essas figuras têm histórias muito ricas, né? Você vai tentar conversar com eles, como eu conversava na Praça Tiradentes com as prostitutas, com os malandros mesmo, né? Tinha alguns golpes que eles davam lá que eram golpes, assim, acho que da época do Lima Barreto. Mas eles gostavam da gente, porque a gente dava atenção a eles, eu e meus amigos. Pagava até cerveja pra gente, que era raríssimo no caso desse. Mas esse olhar de cronista, eu fico muito feliz de você ter percebido isso, porque é um estilo literário pelo qual eu sou apaixonado, tem tudo a ver com jornal, né? Aquele período ali do final do século XIX foi que a crônica realmente começou a entrar no jornalismo, nas páginas de jornal. Tivemos uma grande cronista, que foi a Clarice Lispector, né, que as pessoas falam muito dos livros dela, de romances, mas ela foi uma grande cronista do Jornal do Brasil também, e tinha uma visão bem diferente e tal. O toque de Clarice era diferenciado no comentário do dia a dia. Drummond também foi um grande cronista. Então eu acho que esse olhar do cronista é o olhar que exatamente ele vai resvalar naquela esquina, naquele escaninho, que às vezes o próprio poder público, né, não presta muita atenção. Então, no livro, com certeza, o que você falou tem tudo a ver, tem uma visão mesmo de cronista, mas aí que eu te falei da minha dificuldade de montar o romance foi porque eu tinha uma visão muito do cronista e do contista, de histórias curtas. Para construir o romance, sem perder esse viés, né, foi a minha maior dificuldade. Então, eu queria que o livro tivesse um olhar de cronista, mas sendo um romance, né, sem perder a característica, sem ser histórias curtas encaminhadas uma atrás da outra. Tinha que ter uma gênese, assim, tinha que ter uma construção mesmo assim de um livro grande. Mas então, por isso que eu acho que eu levei tanto tempo para escrever, porque foi difícil fazer essa conciliação. Você conseguiu muito bem, né, André? Parabéns. Eu passo a palavra agora para a Karina. Não, maravilhoso, né? Muito bem percebido e apontado pela Lívia essa questão do caráter da crônica, né? Que realmente é muito forte e em tempos de pandemia é uma maravilha, né? Porque faz a gente justamente flanar
tal qual o Baudelaire nos ensinou, viajar, filosofar, observar as ruas, as pessoas, então foi muito prazeroso. E aí o Eric trouxe para a gente a Bruxa Bárbara aí também, né? Esse cronista aí do insólito. Muito bom. Eu queria, então, né, já que a gente falou de crônica, de história, queria trazer o caráter de ficção da sua narrativa, né? Já que a gente falou tanto, disse tanto sobre essa apresentação aí do caráter histórico, eu queria te perguntar, né, sobre também essa relação afetiva que nos apresenta aí, que é aquele triângulo maravilhoso, né, aquele triângulo amoroso ali entre Vera e Estela e Luiz Antônio, né? Um triângulo interessante, que tem um jogo ali irônico também, muito bom aquilo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente desse caráter de ficção que vai aparecer para a gente. Uma vez, eu não lembro qual foi o escritor que falou, ou escritora, que falou que os livros de ficção a gente coloca muito de nós mesmos, né? Então, eu pensei nesse triângulo, foi surgindo no livro mesmo, assim, não tinha essa intenção. A Vera Lúcia é uma personagem que eu me identifico muito com ela, porque ela vem do subúrbio e vai estudar na Zona Sul, como aconteceu comigo, eu morava em Marechal Hermes, fui estudar na Praia Vermelha, no FRJ, e tem um deslumbramento, né? Tem um deslumbramento com todo o ambiente cultural da Zona Sul. E ela também foi inspirada numa amiga minha que era de São João de Meriti, foi para a Zona Sul, se casou, e a separação dela foi algo que ela realmente nunca entendeu, nem a gente entendeu, os amigos dela. Era algo mais ou menos assim mesmo, o cara vai dar uma caminhada e fala que vai se separar. E ela prezava muito a estabilidade na vida, né? Talvez para a família dela ter tido dificuldades financeiras, ela prezava a estabilidade financeira, afetiva, isso foi um baque muito grande. Então tem um pouco dela aqui também, muito de mim. O Luiz Antônio é um personagem que realmente eu não podia deixar de falar, de um personagem que é apaixonado pela história do Rio, esse que fica flanando também com os amigos. E eu quis incluir uma prostituta, que é a Leila, tem também a Estela, né? Como você falou, a Estela, ela é amiga, mas é uma amiga que depois, né, vão se revelar outras coisas ali que eu não posso falar. Mas a Leila, ela é uma personagem inspirada numa prostituta que eu conheci, que ela tinha uma filha também, conversava muito com a gente, uma pessoa de muita coragem, assim, de muita firmeza. Eu gostava muito de bater papo com ela, nós todos lá. E agora, claro que toda a história que envolve a Leila depois foi ficção. Foi tudo ficção. Tudo que vai se desenvolvendo depois é ficção. Mas eu queria criar esse triângulo amoroso. Eu tive muita dificuldade de como encerrar o livro, né? Como seria o desenlace desse triângulo amoroso, né? É aquilo que eu falei no início, né? A gente vai escrevendo um livro de ficção, a gente vai se apaixonando ou odiando alguns personagens, né? Então eu retardei demais o final do livro, porque eu queria saber como eu poderia terminar. E quando eu decidi do jeito que eu terminei, ainda fiquei pensando um tempo depois, poxa, será que foi correto com o tal personagem? Rolou muito isso, mas ali tem muito de inspiração mesmo em pessoas conhecidas e muito de mim também. Então eu quis criar um núcleo, um triângulo, que conduzisse a história, né? Que conduzisse a história e criasse uma expectativa para o desenlace dele. Semana passada mesmo, um rapaz que comprou o livro agora, leu o livro agora, e falou, poxa, eu achei que a coisa ia acontecer de tal jeito. Mas teve gente que gostou do jeito que aconteceu. Então, não tem jeito. Chega um momento de um romance que você tem que escolher, né, qual o caminho que você vai seguir. Então, foi isso que eu queria fazer. Eu queria incluir uma prostituta como uma das protagonistas, né, que dentro desse universo de jovens de classe média também, bem intelectualizados, eu queria colocar... Eu tenho uma coisa que me incomoda às vezes, é quando botam pessoas do povão de uma forma muito estereotipada, né, como sempre o coitadinho. E essas pessoas têm uma história para contar, têm uma história muito rica para contar, né? Eu vivo isso desde da minha infância no subúrbio. Então eu sempre quis colocar, o João Antônio me falava muito isso, eu sempre quis colocar personagens de famílias pobres, vindo de lugares com muitos problemas, mas com muita riqueza, com uma vida muito rica, uma vida que vai fazer até pessoas que não vieram desse mundo se identificarem com ela. Então acho que é ali que eu quis botar a Leila nesse universo, e aí por isso que eu criei o Triângulo Amoroso. Não, maravilhoso. A Leila é uma personagem encantadora também, né, gente?
E sobre o final, a gente não vai contar o final, mas eu gostei muito do final. E achei muito clariciano, também não vou dizer por quê, porque eu vou acabar anunciando alguma coisa. Mas achei um toque de Clarice ali naquele final. Não sei o que vocês acham. Sem denunciar, né? Sem denunciar o porquê. Tá ótimo. Obrigada, André. É um prazer. Adorei. Obrigado. Vamos lá, André. Vamos continuar aí com aquela pegada, se aproximando do teu trabalho como jornalista também, meu caro. Como Karina falou lá no início, né, a questão da data, né, do ano de 2003, realmente 2004 foi um ano marcado pelo grande boom, né, da internet no Brasil e o grande boom das redes sociais no mundo, né? O Orkut fez o boom dele em 2004, né? De 2004 a aproximadamente 2009, né? Só se o Orkut ele veio para revolucionar e botar um vocabulário na boca das pessoas que até então não se tinha, né? Com relação a deixar mensagens para alguém. E aí começa a se discutir muito a questão do papel do jornal. Hoje a gente vê que o número de jornais, né, vem diminuindo nas bancas e até o tamanho do jornal vem diminuindo, né? E com o crescimento da internet, os portais de notícia, link para tudo quanto é lado, começa a surgir a ideia do jornal impresso vai acabar, vai continuar, ninguém sabe, e você tem essa pegada, né, desse quê, né, jornalístico dentro do teu livro. Isso seria também, né, hoje, analisando o teu livro A Praça, seria também como reforçar a mídia, reforçar o jornal impresso, a importância dele, ou resgatar essa importância do passado do jornal, meu cara? Só dando uma partezinha na questão do último capítulo, sem denunciar nada, né? O último capítulo não ia existir, ele surgiu um mês antes de eu mandar o livro para a minha diagramadora, ele surgiu de um sonho. Eu sonhei com o tema do último capítulo e depois eu desenvolvi durante uma semana. Mas acho que aquela personagem que é a protagonista do último capítulo, ela bateu lá na madrugada e ela falou, termina comigo que vai ser um simbolismo muito maior do que é o livro. Foi um sonho que eu acordei de madrugada e anotei. Se você não anotar o sonho, ele vai ser igual a nuvem, né? Mas foi algo que surgiu ali quando o livro já estava praticamente pronto, né? Agora, Eric, realmente, eu tenho até comprei jornal, né? Eu perdi o hábito de comprar jornal, que eu fazia nos anos 90, até dormir pouco, até eu terminar de escrever no Globo. Eu comprei jornal esses dias, comprei o Globo, o Dia, o Extra, e realmente jornais, eles estão muito finos, né? O público mais jovem não compra mais jornal, o público que estava acostumado com o jornal reclama que o jornal está muito fino, mas ainda compra, alguns ainda compram. Esse período que eu escrevi, o jornal ainda era forte, né? Foi o período realmente que começou a internet a ganhar força, né? Eu tinha trabalhado no Globo um pouco antes, no ano 2000 já tinha Google, já tinha tudo, mas não tinha rede social. Tinha o ICQ, né? O ICQ que era a rede social da época, depois veio o Orkut, que foi uma revolução, e aí depois vieram os outros, Facebook e tal, mas ninguém falava em rede social, né? Não era o termo ainda conhecido e os celulares ainda tinha aqueles trambolhões. Eu lembro que a gente ficava lá na praça conversando, não tinha muito assim, alguém parar para atender um telefone. Eu lembro que a Leila tinha o telefone dela por causa dos clientes, mas era um trambolhão também. Então esse período é o período da transição mesmo. Nos anos 90, quando eu comecei a trabalhar, o caminho era esse, você ir para um jornal menor, no caso a Tribuna da Imprensa, depois ir para um jornal maior. As redações eram imensas, né? Eu trabalhei no Jornal do Brasil, lá na Avenida Brasil 500, onde hoje é o INPO, era uma redação imensa, né? E aí foi minguando, porque à medida que as redes sociais, que a internet começou a funcionar também como produtora de notícias, os jornais de papel começaram a perder vendas, e aí os grandes jornais ficaram sem verba, né? Porque o papel é caro. Mas assim, o que eu falo hoje, por exemplo, para os jovens que estão fazendo jornalismo, vocês têm um caminho muito bom, que as redes sociais precisam de jornalistas, né? A internet precisa de jornalistas, exatamente para você conseguir construir uma informação que tenha credibilidade, né? A gente está vendo aí sempre as fake news aí, às vezes tomando conta de tudo, e fake news sempre existiu, né? O Assis Chateaubriand, nos anos 40, ele quando queria um patrocínio, isso está no livro, na biografia maravilhosa dele, do Fernando Moraes,
Chateau Rei do Brasil. Ele, quando queria pressionar o empresário a anunciar no jornal dele, inventava uma mentira. Esse laboratório, esse produto desse laboratório farmacêutico está envenenando as pessoas. E as pessoas paravam de comprar o produto e o dono do laboratório tinha que anunciar. Era um jogo sujo, né? Era um jogo de fake news que sempre existiu. Só que hoje existe na internet. Então, a formação do jornalista, pelo menos eu gostei muito do meu curso universitário, é exatamente para separar o joio do trigo, né? Para você tentar dar uma informação bem apurada, né? Até muitos jornalistas estão migrando para a internet, tem esses canais que eles apuram as informações que são divulgadas, né? Então tem que ter, para ter essa credibilidade. Eu acho que acabar, ele não acaba. Como os livros também falaram que iam acabar o livro de papel com e-book, e eu acho até que estão mais fortes. Mas acabar, eu acho que não acaba. Você vê na Inglaterra que a internet já está lá há muito mais tempo, como tem jornal impresso, é muito mais do que aqui. Mas vai diminuir a tiragem, diminuir o volume do exemplar. Mas realmente, quem viveu o período dos jornais impressos tem um certo saudosismo. Embora eu saiba que não tem nada a ver hoje falar para um jovem para ele comprar um jornal impresso. Ele consegue se informar ali, mas a gente fala para eles, cuidado com o que você vê. Aí você não tem um filtro, né? Você tem que ter um filtro. Mas realmente, no livro, tá essas referências, como a Lívia falou dos cronistas, eu procuro botar sempre as referências dos grandes cronistas que eram dos jornais, né? Tanto os contistas também, né? O Rubem Braga, por exemplo, muita gente comprava a revista Manchete para ler a crônica do Rubem Braga. Então, para ver como era importante a presença do jornal impresso, da revista impressa, e um ficcionista junto ali, um contista, um cronista, que até uma história que parece que é verdade, que o Rubem Braga ia na revista, escrevia meia hora na máquina de escrever, fazia a crônica dele e ia embora. Aí um dia o Adolfo Bloch falou para ele, muito bem, eu te pago uma fortuna para você trabalhar meia hora. Aí ele falou, não, eu pago uma fortuna por todos os anos que eu precisei estudar, escrever, me desenvolver para escrever isso aqui em meia hora que ajuda a vender a sua revista. E foi embora, mas é por aí. Então, realmente eu não vejo como voltar ao que era, mas também não vejo como acabar, não. Eu acho que os jornais os jornais impressos ainda vão ter força durante algum tempo. Não sei por quanto tempo, mas eu acho que eles ainda são importantes. Obrigado, André. Eric? Bom, André, é interessante, né, que voltando ao livro, voltando ao romance, você constrói uma personagem, né, não vou falar o nome, e meio que desmistifica aquela ideia de vida fácil das prostitutas, né? Bota uma personagem lá que sofre muito, né, luta muito, mas ao mesmo tempo você constrói uma outra personagem também, prostituta, e dá um fio de esperança a ela, dentro da narrativa. Você sente aquele fio de esperança, não tem aquela visão melancólica, né, que a princípio a gente entende que poderia ter, já que coloca prostitutas em sua luta diária, em suas dificuldades cotidianas. Então, eu queria saber como que você conseguiu balancear isso, né? Desmistificar a ideia de vida fácil, mostrando o quão dura é a vida dessas personagens, mas ao mesmo tempo deixar aquele fiozinho de esperança, né, dentro da narrativa, né, na outra personagem. Como você consegue balancear isso? Essa questão que você falou da vida fácil sempre me incomodou também, principalmente em novelas, né, botar um glamour na prostituição e não existe, né? Esse glamour não existe. É só você perguntar para uma mãe se você quer que a filha dela seja prostituta. Não tem glamour. Muitas são levadas por várias situações são levadas à prostituição, mas a grande maioria é por questões mesmo econômicas. Pelo menos ali na Praça Tiradentes, em lugares de prostituição de baixa renda, vamos falar assim. Né, mas tem outras situações que pode ser diferente. Então o que eu vi ali era uma vida muito difícil, muito difícil. Você pensar tanto só na prostituição ali são mulheres, né, mas tem prostituição masculina também. Você pensar em alugar o seu corpo para uma pessoa, né, é um negócio que realmente para mim não consigo pensar em vida fácil, né, mas e a maior parte do dinheiro que elas ganham acaba indo, muitas se drogavam ali, gastavam com drogas, muitas davam dinheiro para um cafetão, gastavam dinheiro com a hospedagem no hotel.
comendo na rua. Então, o dinheiro que não rendia. E no caso dessas duas personagens, né, eu quis mostrar os dois lados. E a personagem que tem uma vida muito complicada, ela realmente eu a conheci lá. E boa parte da composição dela foi inspirada realmente nessa pessoa que eu conheci. E eu não mudei muita coisa, sabe? É uma vida muito triste, é muito difícil. Eu só botei um pouquinho lá de ficção, mas não, somente no capítulo final. Mas a outra personagem, que é uma personagem que tem uma esperança, é porque como eu via nela uma energia, uma capacidade de reagir, que eu não via nas outras. Então eu quis dar a ela uma esperança, tanto para ela quanto para, assim, quando eu estive no centro do Rio, em março, eu andei um pouco ali na praça, eu vi duas prostitutas que estavam na mesma época lá que eu frequentei, quer dizer, muito degradadas fisicamente. Então a maioria não consegue sair desse redemoinho, né? Se eu não tiver ninguém para ajudar, né? Então são situações familiares muito complicadas. Chega um ponto da vida que elas não têm energia mais para se recuperarem, para retomarem a vida. Às vezes vai para um casamento que piora mais ainda, com agressões e tudo. Mas essa pessoa que eu conheci, né, que é essa personagem que tem uma esperança, é porque eu via nela isso. Eu não sei, eu nunca mais a vi. Depois que eu parei de frequentar a praça lá em 2003, 2004. Um dia andando lá, eu nunca mais vi. Até perguntei lá para os taxistas, não, ela sumiu daqui e tal. Eu não tinha contato, não tinha nada. Eu não queria ter esse vínculo, né, porque era mais... que elas são muito desconfiadas, né? Elas podem achar, para que é meu telefone, para que é isso? Tem razão, é uma proteção. Mas eu via nela uma esperança, eu espero que ela tenha conseguido, né, ter concretizado isso. Mas ali, tudo que eu escrevi ali foi realmente que eu inventei, mas eu queria muito que acontecesse daquela forma, né? Mas não é nenhuma assim, visão escapista, não é um otimismo que eu procure ver de uma forma, não, queria que todos saíssem dali. Até eu cito a música do Odair José, né, eu quero tirar você desse lugar, mas a maioria não consegue tirar, né? E infelizmente, a realidade é muito mais dura. Mas com ela eu achava, poxa, eu tenho que dar pelo menos uma personagem importante do livro essa possibilidade, né, de sair desse mundo aqui, que de fácil não tem nada. Obrigado, André. Muito obrigado pela... Eu achei essa passagem muito interessante. Obrigado. Renato, nós ainda temos um tempinho, né, até completar 1 hora aqui de entrevista, e aí eu tomo a liberdade de fazer mais uma pergunta, porque a nossa colega Juliane Elisbão não pôde comparecer, né, então estamos aqui com uma grande falta, e aí eu vou fazer mais uma pergunta, que na verdade é uma pergunta de todo o grupo, e você acabou até de falar do Odair José, dessa referência, e nós percebemos muitas referências musicais na tua obra. Eu sequer sabia que o projeto gráfico estava relacionado com pessoas da área da música, acabei de saber agora, né, que você falou no começo aqui da entrevista. E nós ficamos curiosos com relação a essa interferência da música. A gente sabe que o centro da cidade do Rio de Janeiro também é uma localidade muito musical, não só historicamente, mas contemporaneamente também, né? E queríamos que você falasse um pouquinho mais dessa tua relação com a música, se você também toca algum instrumento, também compõe. Nós sabemos também que muitos cronistas, como Aldir Blanc, né, que foi uma perda recente nossa aqui do Rio de Janeiro, também estava relacionado à música, ligado à música, né? A gente sabe que Itália, a fronteira é uma fronteira branda. Queríamos que você comentasse um pouco, por favor. Sim, sobre tocar um instrumento, eu cheguei a estudar uma época violão erudito, mas eu não dei prosseguimento, porque exige uma dedicação absurda, assim, tipo, eu sou amigo de alguns integrantes da família Assad, e o Du Assad estudo, assim, de 10 horas por dia, no mínimo, então não teria, ou eu escolhi uma coisa ou outra, então, mas eu sempre fui apaixonado por música, desde muito jovem, assim, eu lembro com 6 anos, pedi para os meus pais comprarem um disco de jazz, que era a volta das grandes orquestras, um disco das big bands. Depois surgiu uma coleção gigante do jazz, da editora Abril, começava com Louis Armstrong, Billie Holiday,
sempre ouvi muito rock. Beatles entrou na minha vida com 8 anos de idade, graças ao meu irmão, que ouvia o programa do Big Boy, do Carvin Club. E MPB também. Na faculdade, eu conhecia a música erudita, porque tinha muita gente lá que gostava. Eu cheguei até a vender discos. Eu comprava numa loja em Copacabana, que era a Discadoro, na Rainha Elizabeth. Aí eu ficava com alguns para mim, vendia, me ajudou minhas passagens muito tempo. Mas sempre fui apaixonado por música e cinema também, né? Que eu coloco algumas referências cinematográficas. E o Fernando ter ilustrado tem tudo a ver, né? Que é uma família toda musical, desde os avós dele, lá em Brusque, né? Ele trabalha no Instituto Moreira Salles, que é uma referência também de arquivos musicais. Então eu procuro sempre incluir referências, né? No poeta também eu faço isso, porque é uma paixão, né? Uma paixão. Nesse período da Covid, agora que eu tive, eu procurei não ouvir notícias. Eu botava sempre músicas. E filmes que eu assisti eram musicais. E a música realmente me dava um alívio, né? Então eu procuro sempre colocar. E esses personagens, né? Principalmente o Juarez, que é inspirado numa pessoa que eu conheci na praça, ele também, a gente se conheceu falando de Noel Rosa. Eu conheci na praça, eu tinha escrito uma matéria sobre Noel Rosa para a revista Veredas do CCBB, e falamos sobre Noel Rosa, e que era outro também, um grande conhecedor da vida boêmia do Rio. E ali começamos a virar uns amigos de infância, assim, em relação à música brasileira, principalmente. O Ronaldo, que é meu grande amigo que faleceu, nós falávamos muito sobre Beatles, ele era apaixonado também. E meu irmão é uma grande referência também. Meu irmão mora em Portugal, é jornalista também. Meu irmão foi crítico de rock do Jornal do Brasil nos anos 80, conheceu toda aquela turma da Legião, Titãs, Paulo Ricardo. Então, meu irmão, como eu falei, os Beatles surgiram ali, o interesse pelos Beatles, paixão pelos Beatles, nos programas que ele ouvia de rádio e depois nos discos que ele comprava, né? Eu lembro o disco do Chico Buarque, que ele tem Feijoada Completa, meu irmão comprando quando eu tinha 9 anos. Então, a música é uma das minhas paixões e vai estar sempre presente, e até nos livros históricos, né? Eu busco sempre nos livros históricos botar referência a músicos. E a região da Praça Tiradentes não tem como, ali era teatro de revista, ali aqueles teatros fantásticos. A Estudantina, que infelizmente acabou, era ali perto. Então, são referências presentes na minha vida, não só de escritor, mas na minha vida mesmo, inclusive nesse período que eu passei difícil, me ajudaram muito. Obrigada, André, pela sua resposta. E acredito que a gente já esteja encerrando o programa. Já passamos aqui de mais ou menos 1 hora, né? Então eu passo a palavra para o Renato poder encerrar, agradecendo mais uma vez a presença de todos, agradecendo você, André, pela tua presença. Obrigado. E recomendando do livro para todos que estejam interessados, a praça. Renato, é contigo. André, obrigado, meu caro, em nome do canal Literal Web. E para quem deseja adquirir o livro, meu caro, como que as pessoas podem entrar em contato? Fala aí pra gente. Tem o meu e-mail, né, que é André Luiz Mansur, Luiz com S, @yahoo.com.br. E eu tenho minhas páginas no Facebook, né, André Luiz Mansur Baptista, e no Instagram, André Luiz Mansur. É só entrar lá e a gente pode conversar por ali, e pelo e-mail também. Ele está à venda nas livrarias, mas com essa pandemia a coisa está meio complicada. Então eu mando também pelo correio. Tá ok, André, tá ok, meu caro. Muito obrigado em nome do canal Literal Web. Eu agradeço. Litera 5, você que é do canal Literal Web, feliz em vê-lo depois de um tempo aí meio que sabático, mas que necessário devido a problemas de saúde. Estamos voltando. Então, agradeço a todos vocês pela presença e participação. A partir de agora, o Literal Web volta para de normal. Lembrando que agora, todos os sábados, a gente tinha um JR em foco, mas o Jota está impossibilitado de fazer o programa com a gente ainda por enquanto. Então, o Literal Web Entrevista assume o cargo aos sábados, às 10 da manhã, ao vivo. Então, agradeço a todos vocês e até a próxima. Valeu, galera. Fui.